Então vamos começar revisando o conceito de entropia que já foi introduzido. Então a entropia é uma função de estado, o que significa que, dado um determinado estado de equilíbrio do sistema, então associado a esse estado existem várias quantidades termodinâmicas, como temperatura, pressão, volume, energia e uma série de outras, inclusive a entropia. Então cada estado de equilíbrio do sistema tem a sua entropia. Então a entropia não precisa ser necessariamente associada a um processo, mas da mesma maneira que a energia muda ao mudar de estado, ou da mesma maneira que a energia pode mudar quando o sistema troca de estado, a mesma coisa acontece com a entropia. Então, num processo termodinâmico, a entropia pode mudar ou não. Então, o objetivo dessa aula é estabelecer como que a entropia pode mudar. Então, o que a gente vai ver é que nem toda modificação da entropia é possível, dadas algumas condições. Então, para mostrar isso, a gente vai começar novamente com a desigualdade de Clausius. Então, a desigualdade de Clausius é aquela propriedade que foi usada para mostrar que a entropia definida desse jeito é de fato uma função de estado, e as propriedades, então, eram que no processo reversível, a entropia voltava ao seu valor original quando o sistema retornava ao mesmo estado, ou seja, num ciclo fechado, a soma das variações da entropia. Então, o argumento dessa integral é o ds. Se eu somo todas essas variações ao longo de um caminho fechado, de um processo cíclico, isso totaliza zero. Agora, se eu não faço um processo cíclico, se eu vou de um ponto A até outro ponto B, a variação de entropia ela é independente do caminho. Posso fazer o caminho que eu quiser, que a variação da entropia é sempre a mesma. Se a variação da entropia não pode depender do caminho, a única coisa da qual ela pode depender é a escolha dos pontos extremos desse caminho, ou seja, o ponto inicial e o ponto final, A e B. Resumindo, o que a desigualdade de Clausius nos diz é: se eu vou de A até B por um caminho reversível qualquer, depois eu volto de B até A por outro caminho reversível qualquer, a integral fechada, né, da entropia é zero. Ou seja, a integral de A até B de ΔQ sobre T, calculada em um dos caminhos reversíveis, se agora eu somo isso com a contribuição do caminho de B até A sobre qualquer outro processo reversível, esse total é zero. Agora, se um desses caminhos for irreversível, então essa linha tracejada só pode ser percorrida no sentido de A até B, o que faz com que todo o processo cíclico também seja irreversível. Então, nesse caso, não vale mais a igualdade e vale a desigualdade. Então, a desigualdade de Clausius diz que, nesse caso, num processo cíclico irreversível, a integral fechada do ΔQ sobre T vai ser estritamente menor do que zero. Então, agora a gente pega um ciclo onde eu vou de A até B por um processo qualquer, que pode ser reversível ou não. Então, eu não coloco aqui o índice R ou I, pode ser qualquer um dos dois, mas eu volto de B até A pelo processo reversível. Então, usando a forma completa da desigualdade de Clausius, usando menor ou igual a zero para englobar os dois casos, a gente então tem que a contribuição do primeiro pedaço aqui, para um processo qualquer, vai ser menor ou igual, passando para o lado direito, a contribuição do processo de retorno, que é reversível. Tá? Então fica menos integral de B até A, ΔQ, sobre um processo reversível sobre T. Agora a gente vai usar explicitamente o fato de que essa contribuição é sobre um processo reversível e inverter a integral. Então isso pode ser feito porque o processo é reversível, eu troco a ordem dos limites de integração e eu troco o sinal. Só que essa integral, como a gente viu, é a definição de entropia. Então essa integral pode ser feita e nos dá SB menos SA. Então o resultado aqui, por enquanto bastante geral, é de que a integral de A até B sobre o calor de fato trocado naquele processo sobre T vai ser menor ou igual à variação de entropia SB menos SA. Então, notem que aqui do lado esquerdo, isso aqui não necessariamente é a variação de entropia. Quando o processo for reversível, aí vale a igualdade. Se não, se o processo for irreversível, vale o sinal menor ou igual.
Vamos assumir agora que esse nosso sistema é isolado. Se o sistema for isolado, ele não troca calor com nada, porque não tem vizinhança, ele é o próprio universo do problema. Então, não tendo trocas de calor, o ΔQ vai ser sempre zero. Então, o lado esquerdo aqui é zero. Então, com isso, a gente chegou à formulação da segunda lei da termodinâmica em termos dessa nova quantidade que é a entropia. E ela diz o seguinte: para um sistema isolado, a variação de entropia nunca é negativa. Qualquer que seja o processo, a entropia do sistema nunca diminui. Ela pode permanecer igual se o processo for reversível, senão ela tem que aumentar se o processo for irreversível. Então agora a gente tem uma formulação da segunda lei que não depende de máquinas térmicas, não depende de processos específicos, depende só dessa nova quantidade que foi introduzida, que é uma função de estado. A pergunta agora é o que significa a entropia? Qual é a interpretação? Então, a gente já viu a definição, a gente já viu como é que a entropia pode ser calculada em diversas situações, mas o que significa? Qual é o significado físico da entropia? Então, primeiro vamos discutir como é que ela pode ser interpretada dentro do contexto da termodinâmica, ou seja, só usando variáveis macroscópicas do sistema. Então, vamos considerar aquele caso de um processo cíclico onde o sistema troca calor com dois reservatórios. Um reservatório a uma temperatura mais alta, TQ, um segundo reservatório a uma temperatura mais baixa, TF. Então, essa é aquela situação que a gente estava considerando das máquinas térmicas, onde eu tenho um motor interagindo com esses dois reservatórios, fazendo um processo cíclico qualquer lá dentro. Então, o universo do nosso problema é o sistema principal e os dois reservatórios. Qual é a variação de entropia desse sistema todo depois que um ciclo termodinâmico é percorrido? Bom, o motor, a máquina térmica, como ela volta para o estado original, a entropia volta também ao valor inicial e não tem variação de entropia. Então, nesse ciclo, o ΔS do sistema não contribui. Então, as únicas partes desse universo que contribuem são os dois reservatórios. O reservatório a temperatura mais alta, ele perde calor, então a sua contribuição para a variação de entropia é negativa. Por definição, ele é grande o suficiente para que, mesmo perdendo essa quantidade de calor, a sua temperatura não mude. Então, o cálculo da entropia, a temperatura é constante, sai da integral, é simplesmente calor sobre a temperatura. Tá? Então, usando aqui o calor em módulo, botamos o sinal negativo explicitamente. Então, a contribuição do reservatório de temperatura mais alta vai ser menos o calor que ele troca dividido pela sua temperatura. O segundo reservatório, a uma temperatura mais baixa, ele ganha calor da máquina, então a sua variação de entropia é positiva. De novo, ele tem uma temperatura constante, então a contribuição é simplesmente o calor recebido, QF dividido por TF. Se a gente aplica essa expressão na primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia, a gente sabe que tudo o que entra de energia no sistema, que é o QQ, vai ser igual a tudo que sai. Eu tenho duas formas de sair energia desse sistema, que são o trabalho produzido pela máquina e o calor que é cedido ao segundo reservatório. Então, o trabalho mais esse calor QF é igual ao QQ. Então, o trabalho é QQ menos QF. Aí a gente pode substituir o QF dessa primeira equação. Então, nessa equação para ΔS, eu isolo o QF e substituo aqui. Agora, rearranjando os termos, eu vejo que eu tenho, entre essas três contribuições, eu tenho dois termos que têm QQ, então eu coloco aqui fora em evidência. Então, daqui vem um 1 e daqui vem um menos TF sobre TQ. E me sobra ainda TF vezes ΔS. Bom, 1 menos TF TQ é a eficiência máxima que esse motor pode ter quando a máquina for reversível. A gente não falou nada sobre se ela é ou não, mas a máxima eficiência é esse termo entre parênteses, então eu já posso colocar aqui o eta, no caso o eta de Carnot. Então notem que agora o meu trabalho ele tem esses dois termos. Um termo que me dá a fração do calor que foi dado para o sistema, que é transformada em trabalho, eta vezes esse calor. Essa contribuição é positiva, então quanto mais eficiente for a máquina, maior é o trabalho. A máxima eficiência
para a máquina reversível, mas se nesse processo a entropia do universo não for zero, eu tenho um segundo termo aqui que é negativo. Então, se houver nesse processo alguma entropia sendo produzida, algum ΔS diferente de zero, eu não vou ter o máximo trabalho que eu posso ter. Quando que eu tenho esse máximo trabalho? Quando ΔS é zero, ou seja, quando eu tiver um processo reversível, e nesse caso o trabalho vai ser exatamente aquele valor máximo que eu posso obter, que é o da máquina reversível. Então, quando eu tenho um processo irreversível, onde o ΔS é maior do que zero, significa que eu estou diminuindo a quantidade total de trabalho que eu posso fazer. Ou seja, eu estou desperdiçando uma fração da energia desse processo. Então, essa interpretação da entropia, associada ao que a gente chama então de degradação da energia, só envolve quantidades macroscópicas. Então, é uma interpretação dentro do contexto da termodinâmica. Tá? Então, o trabalho que um determinado ciclo faz é o caso ideal, que é aquele trabalho da máquina reversível, que idealmente vai ser só ele. Então, esse é o valor máximo. Se não, qualquer irreversibilidade que eu tiver no processo, e quanto mais irreversível, maior vai ser o ΔS, maior vai ser o desconto que eu vou ter aqui. Ou seja, quanto mais irreversível for o meu processo, maior vai ser a degradação da energia nesse processo. Bom, mas existe uma segunda interpretação da entropia, e agora a gente sai um pouco do contexto da termodinâmica, porque a gente vai ter que fazer referência à microscopia do sistema. Então, para explicar, a gente vai precisar de uma descrição simplificada daquele nosso exemplo da expansão livre. Então, a pergunta é assim: eu tenho um sistema onde as moléculas ocupavam metade da minha cavidade, eu removia essa parede que obrigava elas a ficarem nessa metade, e agora elas podem ocupar todo o sistema. Então, a gente já viu que esse processo ele aumenta a entropia do sistema, e a gente quer entender por quê. Uma outra maneira de formular essa pergunta é: por que as moléculas vão ocupar todo o volume? Por que o sistema não pode voltar todas as moléculas a essa região inicial? Ou seja, por que espontaneamente eu não tenho um processo reversível? Porque se ele fosse reversível, as moléculas poderiam voltar e ocupar essa primeira metade. Então, por que isso não acontece? Qual é a origem microscópica desse aumento de entropia que está associado à irreversibilidade desse processo? Então, nessa descrição simplificada da expansão livre, a gente vai olhar o que acontece com os estados microscópicos do sistema. Por que é uma descrição simplificada? Porque eu não vou olhar aquele estado microscópico cheio de detalhes, eu vou simplesmente dizer de que lado da caixa a minha molécula está. Se ela está do lado esquerdo ou se ela está do lado direito. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo para uma molécula, ela pode estar do lado esquerdo ou do lado direito, então eu tenho dois estados possíveis do meu sistema. O que acontece agora? Se eu aumento o número de moléculas, eu vou para duas moléculas. Então, usando cores diferentes aqui para a gente poder distinguir as duas, eu tenho agora 4 estados microscópicos. Eu posso ter as duas moléculas do lado esquerdo, a 1 e a 2. Então, eu indico aqui, o número de moléculas do lado esquerdo é 2, o número de moléculas do lado direito é 0. Outro estado possível é a molécula 1 do lado esquerdo, a molécula 2 do lado direito, ou invertido, a 1 do lado direito e a 2 do lado esquerdo. Nesses dois estados, eu tenho uma molécula do lado esquerdo, uma molécula do lado direito. E a quarta possibilidade é aquela onde as duas estão do lado direito, então eu tenho 0 moléculas do lado esquerdo, 2 moléculas no lado direito. Então notem que, do ponto de vista macroscópico, a descrição do sistema é simplesmente dada por esses dois números. Número de moléculas do lado esquerdo, número de moléculas do lado direito. Obviamente, a soma dessas duas quantidades é o número total de moléculas, que aqui é 2. Aqui a gente já começa a ver que esses microestados, eles já não são mais igualmente distribuídos entre os estados macroscópicos. Então a gente vê que aquele estado macroscópico onde eu tenho metade das moléculas de um lado e metade do outro lado, ele tem 2 estados. Então, como eu tenho 4 estados no total, esse estado
onde eu tenho uma situação homogênea, metade e metade, tem probabilidade 1/2, porque são 2 estados dividido pelo total, que são 4, então isso me dá 1/2. E os outros estados, né, onde estão todas as moléculas de um lado ou de outro, cada um deles tem probabilidade 1/4. Vamos aumentar o número de moléculas. O que acontece agora se eu tiver 4 moléculas? Então, o número de combinações é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 na 4, que é 16. Então, de novo, eu posso classificar esses microestados, esses 16 microestados, de acordo com algum parâmetro macroscópico, que é o par número de moléculas do lado esquerdo, número de moléculas do lado direito. Então, eu tenho um estado onde as 4 moléculas estão do lado esquerdo e um estado onde as 4 moléculas estão do lado direito. Eu tenho 4 estados onde eu tenho 3 moléculas de um lado e uma do outro, né? Simetricamente, eu posso ter que as 3 estão do lado esquerdo ou do lado direito. Qualquer uma dessas duas situações tem 4 possibilidades. Mas aquela combinação que me dá metade das moléculas do lado esquerdo e metade das moléculas do lado direito, essa configuração macroscópica está associada ao maior número possível de estados microscópicos nessa situação, que é 6. Então a gente começa a ver que a probabilidade de encontrar o sistema no estado homogêneo, metade de cada lado, nesse caso aqui também é maior do que nos outros, mas ainda não é uma diferença assim tão grande. A gente está se aproximando aqui de 50%. O que acontece se eu aumento ainda mais o número de moléculas? Bom, vocês notam aqui que 1, 2, 1, que a gente tinha com 2 moléculas, 1, 4, 6, 4, 1 com 4 moléculas, esses números eles correspondem aos coeficientes do binômio de Newton. E à medida que eu vou aumentando o número de moléculas, a gente pode, simplesmente olhando aqui o triângulo de Pascal, a gente pode ver que aumenta, obviamente, o número de microestados do meu sistema, porque é 2 na N. Então, aqui na última linha, 2 na 10 é 1024, né? E a maneira como esses 1024 estados estão distribuídos entre o lado esquerdo e o lado direito, a gente já começa a ver que o centro aqui da distribuição já começa a dominar. Então, se eu pegar esses 3 estados centrais aqui, onde eu tenho ou 5 partículas de cada lado, ou 4 de um lado e 6 do outro, que é bem perto do estado homogêneo, isso aqui já dá conta de quase 80% da probabilidade. À medida que o N vai crescendo, né, notem que a gente vai chegar no 10 na 23. Então, quando a gente se aproximar de 10 na 23, esses estados centrais, eles astronomicamente tomam conta dessa distribuição. Então, aqueles estados onde eu não vou ter uma situação homogênea, eles vão ter uma probabilidade que, na prática, vai ser 0. A probabilidade de encontrar o sistema num estado microscópico que não é homogêneo ou muito perto do estado homogêneo, ela vai ter probabilidade para todos os efeitos igual a 0. Aqui a gente já vê qual é a interpretação da entropia em termos desses estados microscópicos. Quando a gente abriu a parede e deixou o gás se expandir, o sistema ele tinha um certo conjunto de microestados que estava associado àquele estado de equilíbrio, aquele valor da entropia que ele tinha. Agora que ele pode ocupar um volume muito maior, o número de combinações que eu tenho que corresponde ao estado homogêneo, as partículas, as moléculas ocupando as duas cavidades, é muito maior do que as combinações que eu tenho das moléculas ocupando só uma das cavidades. E esse número é muito maior. Então, microscopicamente, a chance das moléculas todas se reunirem de um lado, em uma só das câmaras, é muito baixa. Não vai acontecer. Então, o sistema está constantemente trocando de microestado, e ele vai passar por aqueles microestados que são mais prováveis, por aqueles microestados que têm mais, que são aqueles que correspondem ao estado homogêneo. Então, quando a gente tem um sistema com uma certa restrição, com um determinado vínculo, e a gente remove esse vínculo e ele passa para um estado que corresponde a uma entropia maior,
O que significa é que agora o sistema ele saiu daquele compartimento, nesse espaço de configurações que tinha um certo volume, e ele foi agora para uma região que tem muito mais configurações possíveis. Então, comparadas à região original, ela não ocupa espaço nenhum. Então, a chance do sistema voltar para aquela região do espaço de configurações é desprezível. Então, com essa associação entre a entropia, que é uma variável macroscópica, associada ao estado de equilíbrio do sistema, com um volume, com o número de configurações possíveis microscópicas que o sistema pode ter, a gente consegue entender o que significa aumentar a entropia. É simplesmente o sistema passar a ocupar um estado macroscópico que é compatível com configurações microscópicas que são muito mais numerosas do que as da configuração anterior. Então ele vai ficar passando de uma para uma dentro dessas configurações microscópicas. A chance dele voltar a ocupar alguma configuração microscópica do estado anterior é baixíssima, é desprezível. Para um sistema termodinâmico que tem um número de partículas astronômico, da ordem de 10 na 23, isso não vai acontecer. Ou seja, a origem da irreversibilidade na termodinâmica que a gente observa no nível macroscópico é puramente estatística. Então, em resumo, o que a gente viu? Que é possível formular a segunda lei da termodinâmica em termos dessa função de estado, que é a entropia. Então, nessa formulação, para um sistema fechado, qualquer processo ele nunca vai fazer com que a entropia diminua. As possibilidades são ou a entropia permanece constante, o que acontece num processo reversível, ou ela aumenta, o que acontece num processo irreversível. Mas notem, isso é a entropia de todo o sistema. Se um sistema não tiver isolado, ele pode diminuir a sua entropia, desde que esse aumento seja compensado por uma outra parte do sistema que ou zere a variação total ou dê uma contribuição maior do que essa diminuição e que no total a variação seja positiva. Então essa é uma versão mais moderna da segunda lei da termodinâmica, só baseada então em funções de estado.